Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Continuando nossas exposições semanais, agora alguns esclarecimentos que ficaram da nossa exposição passada, ontem, sábado, hoje, domingo de Ramos, início da Semana da Paixão de Cristo. A cor litúrgica hoje é o vermelho por conta da paixão, mas é só esclarecer alguns aspectos que ficaram no ar quanto à questão da eleição na França. Uma reação conservadora. Vem depois de uma semana passada a reeleição do conservador Orbán na Hungria, né? Nós falamos da raiz conservadora do pensamento ocidental. E nós falamos de questões antropológicas e psicanalíticas, principalmente. Esse medo psicanalítico de uma época que remete ao estágios do id, né? O id freudiano, a questão do domínio dos instintos. Freud analisou isso e tem a questão, esclarecendo um pouco, que nos primeiros trabalhos de Freud, a religião viria como uma espécie de sublimação, né, desse id. Depois Freud abandonou um pouco e ficou, nos meios em geral, conhecido a partir da obra O Mal-Estar da Civilização como uma crítica a essa religião repressora, e abandonou-se um pouco essa questão da sublimação, né, desse lado do id, né? A religião como uma superestrutura e só como repressora, mas tem esse lado da sublimação. Tem um outro lado que também nós falamos, né, a questão antropológica de Levi-Strauss, nós falamos muito. Levi-Strauss não abarca muito essa questão, mas tem dentro das análises deles um fato tradicional da antropologia, em que fala que a civilização surgiu com a regulação do parentesco. Aí que surgiu o homem, surgiu a civilização. Essa regulação do parentesco, ela tem um lado concreto da questão moral, a moral como a fonte básica principal dessa regulação. Então, esse é outro lado também, né? A civilização, ela pressupõe esse outro lado moral, né? E, em geral, o pensamento de direita, ele, e do pensamento conservador, procura restaurar questões morais fundamentais, principalmente a questão da família. E é uma base muito concreta, né? E que muitas vezes se degladia com a esquerda e chama atenção não só na questão ideológica, mas na questão vital das civilizações. Né? Por isso, agora, de um lado, quando tem um pensamento que nós estamos vendo da guerra, dos conflitos, né? Na França, esse pensamento moral cristão, Cristo como um pensamento que valoriza a questão familiar fundamental, né? Se sobrepõe a outros pensamentos, principalmente o pensamento na França, do pensamento muçulmano, e não só o pensamento assim, talvez nem tanto, mas a realidade, né, do, do terrorismo muçulmano na Europa, e
as esquerdas muitas vezes tendo em vista realmente uma dominação que é preciso relevar essa questão, né, do muçulmano quando a questão da dominação histórica, tudo, né, mas a visão do terrorismo muçulmano, que é muito cruel, se prepondera muito também. E no mundo em geral, principalmente a partir da década de 60, nós colocamos um marco que ninguém explora muito, né? A questão da liberação sexual e dos fatos envolvendo as orgias sexuais de Charles Manson, né? Na década de 60, aquele americano que fez uma seita com as suas orgias e culminou no assassinato de Sharon Tate, aquela atriz norte-americana, nessas orgias. E que gerou também a reação conservadora com relação a esse liberalismo sexual muito radical, né? São dois fatos assim que estão na raiz do pensamento conservador, que na França as duas coisas se conjugam, né? Apesar da direita não ser tão mais assim em questão de moral, a nova direita, com o seu revide na questão do politicamente correto, né? E na questão do machismo no mundo, principalmente no Brasil, com Trump, nos Estados Unidos com Trump, no Brasil, com algum chamativo do bolsonarismo, esse lado debochado machista, né, que nesses dois lugares é algo bem visível, não é algo moralmente muito bem visto, né? E então, apesar disso, o apelo moral, religioso é grande na direita. E ainda é grande, né? Apesar, assim, Trump e algumas tendências machistas bolsonaristas, né? Essa semana teve o caso do Geraldo Medeiros, se não me engano, né? Aquele youtuber, ele é um bolsonarista, tem o caso do Arthur Duval, né? Que é também com comentários sexistas, misóginos, machistas com relação às ucranianas, né? Tem esse lado da atual direita que destoa um pouco dessa questão da moral. Mas essas duas questões, a questão da violência, né, é um chamativo muito grande para essa questão da ordem que nós vamos falando, né? E na França, na eleição de hoje, a questão da violência do terrorismo muçulmano, né? É um chamativo muito grande e alguns, nós vimos num documentário da Globo News, né, sobre a eleição, que tem uma muçulmana detalhando que contra esse preconceito e tudo, mas tem esse histórico muçulmano, né, de violência, uma visão deturpada também da religião muçulmana, mas que ficou muito marcado e é um chamatismo muito grande para uma reação conservadora agora desse lado fundamentalista cristão.